E o Emmanuel, ele não nos aponta, a princípio, a caridade material, conforme a gente normalmente costuma, né, pensar em caridade, somente a caridade material. Ele nos concita a aprender a auxiliar para que a nossa dádiva não se transforme em espinho, envenenando as chagas alheias. Então, longe de nós achar que nós estamos, às vezes, praticando uma caridade moral, espiritual ou ajudando alguém, quando na verdade aquilo que a gente está falando, sem a gente aprender a ajudar, aquilo que podemos ou aquilo que estamos falando ou fazendo está representando para o nosso próximo um verdadeiro espinho, envenenando as chagas alheias. A caridade não surge apenas na doação de ordem material, conforme falamos. É serviço de cada instante e apoio de cada dia. Então, a caridade material a gente faz de vez em quando. A gente faz uma vez na semana, a gente faz quando uma comunidade perdeu tudo, aconteceu uma catástrofe, uma tragédia, a gente tem um grupo que a gente ajuda no Natal, isso é muito válido, muito bom, não só para aquele que recebe, mas também para nós mesmos. Isso vai desenvolvendo, exercitando esse aprendizado no sentido de sabermos ajudar. Mas o Emmanuel, aqui no culto da caridade, ele até agora nos falou somente do outro tipo de caridade. Não comentes o mal, não comentes o mal para que o mal não se estenda. Não te refiras à sombra para que a sombra te não envolva o caminho. Então, esse tema, caridade material e caridade espiritual, é tema também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Né? O Allan Kardec, ele faz um resumo, faz um comentário a respeito da caridade. E ele diz que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. E isto são as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, Jesus nos aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e de que dá ele mesmo o exemplo. E aí, por falar em caridade, a gente lembra, né, dessa figura, a figura mais caridosa que nós, seres humanos, a gente pôde conhecer, nem que seja um conhecimento dos livros, da história, que foi Jesus Cristo. Ele se fez carne, né, como falou a Bíblia, ele se fez carne, ele reencarnou em um mundo material em que a condição humana é a carne material, para que ele trouxesse até nós a sua mensagem de misericórdia, de sabedoria e de amor. Então, esse ser, além de perfeito, que serve de exemplo, ele nos ensinou a caridade através do próprio exemplo, das suas próprias atitudes. E aí nós nos reportamos também falando nesse veneno que a gente pode produzir, né, transformar as nossas palavras, né, às vezes em espinho, envenenando as chagas alheias. Nós vamos ver aqui nesse livro, O Consolador. Consolador é um livro também de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E aí eu tirei aqui, separei a questão 193,
para compartilhar com vocês. Ele pergunta: a verdade, quando dita com sinceridade e franqueza rudes, pode retardar o progresso espiritual pela dor que causa? Muitas das vezes a gente não encara, não interpreta a nossa fala, aquilo que a gente fala, né, com o irmão, com o próximo, como um ato de caridade. Mas devemos sim interpretar a nossa fala, e em alguns momentos aconselhos, dividirmos, né, algum parecer com o irmão, principalmente quando esse irmão está no momento de fragilidade, seja emocional, espiritual ou material. Muitas das vezes, uma palavra basta para que a gente levante, entusiasme, ou basta uma palavra para a gente desanimar, dependendo de como, né, o nosso irmão está naquele momento. Então ele pergunta e vem a resposta. A verdade é a essência espiritual da vida. Cada homem ou cada grupo de criaturas possui o quinhão de verdades relativas. Então, como nós possuímos esse pedaço, essa parte, esse quinhão de verdades relativas, podemos concluir que nós não temos a verdade absoluta. Muitas das vezes a gente fala, aconselha ou até pensa de uma forma e a verdade às vezes não é daquela forma, né? Com o qual se alimentam as almas nos vários planos evolutivos. O coração que retém uma parcela maior está habilitado a alimentar seus irmãos a caminho de aquisições mais elevadas. Todavia, é imprescindível o melhor critério amoroso na distribuição dos bens da verdade. Critério amoroso na distribuição dos bens da verdade, porquanto esses bens devem ser fornecidos de acordo com a capacidade de compreensão do espírito a que se destina o ensinamento, de maneira que o esforço não se faça acompanhar de resultados contraproducentes. E aí, em outros livros, né, a gente toma conhecimento de que realmente a gente não pode, Jesus mesmo deu o exemplo de não falar tudo quando a sua vinda na Terra. E ele começou falando e divulgando a sua lei, né, em povos que já tinham a crença num Deus único. Então, comparando a infância com a maturidade, a idade adulta, nós sabemos que os ensinamentos, a própria alimentação infantil, ela não é a mesma do adulto. Portanto, nós temos que perceber o grau de fragilidade que às vezes o nosso irmão está e praticar essa caridade para que as nossas palavras, né, para que o nosso auxílio, ele não soe como um veneno ou como um espinho, aumentando as chagas alheias. E Emmanuel prossegue no livro Irmãos, no item no culto da caridade. Se junto aos doentes, não te reportes à enfermidade. Se respirando entre ignorantes, não reproves aqueles que ainda se movimentam nas trevas. Não insistas, destacando a perversidade e o infortúnio, embora a vida nos determine o dever de extinguir a penúria e sanar a dor. Lembra-te de que é preciso esquecer a própria superioridade. Ó, o exemplo de Jesus. Ele esqueceu a própria superioridade para que a lição não se converta em orgulho. Olha o exemplo de Célia Lúcius, aquele espírito, né, do livro,
Renúncia, do livro Há 50 Anos Depois, e que ela era um espírito, mas que ela é um espírito já perfeito, já superior, mas que ela retorna à carne para que ela pudesse, né, exercer uma melhoria, né, favorecer para que espíritos ligados a ela por laços de afeto pudessem ter a oportunidade de avançar espiritualmente em suas necessidades evolutivas. Então, lembra-te de que é preciso esquecer a própria superioridade para que a lição não se converta em orgulho e que é necessário ofuscar o nosso propósito de evidência para que o ensejo da luz favoreça os necessitados de confiança. Muitas vezes a gente assiste, né, e a gente participa de aulas em que a pessoa, né, o professor, ele já está tão mais lá na frente, já estudou tanto aquele tema, já compreende, já pratica, mas mesmo assim ele volta, ele tem aquela paciência de falar, de ouvir aqueles que ainda estão pela primeira vez tendo a oportunidade de receber aquelas lições, né? Não vale socorrer desesperando ou ferindo. Meus irmãos, Emmanuel, até agora, não nos fala somente na caridade material, não somente na esmola. Ele está falando de caridade muito mais difíceis para nós praticarmos. Saber socorrer, não desesperando ou ferindo. Auxiliar sem que isso se transforme em espinho ou envenenando as chagas alheias. Para muitas pessoas, para nós, né, todos nós, às vezes é muito difícil. Tanto que ele começa essa lição nos chamando para aprender a auxiliar. Ele joga esse verbo de maneira muito sábia, porque se temos que aprender, é porque ainda não sabemos auxiliar, né? Quase sempre, a carência do próximo prescindirá do teu ouro, desde que saibas soerguê-la ao teu próprio nível, a fim de que se dignifique para o trabalho e se restaure para o sol da esperança. E aí nós vamos nos reportar ao livro Fonte Viva, no item 98, no livro Fonte Viva, item 98, que o próprio Emmanuel nos intitula Couraça da Caridade. E essa couraça, a gente sabe que antigamente era uma armadura feita de metal ou de couro que era usada por alguns soldados, né, sobre o peito e sobre as costas. E essa couraça, ela protegia, né, dos golpes dos inimigos. Jogando para a nossa lição, essa couraça da caridade, ela é qualquer coisa que seja abstrata ou que seja concreta, que sirva de proteção para nós, né? E contra os reveses, contra os infortúnios. E aí Emmanuel nos dá a receita dessa couraça da caridade, nos fazendo lembrar de Paulo, em que Paulo nos fala: sejamos sóbrios e vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. E Paulo legitimamente nos lembra, né? E nos aconselha essa couraça da caridade, porque ele nos fala na lição como sendo trabalhadores da luz. Então, se quisermos ser trabalhadores da luz, precisamos, né? E ele nos aconselha a vestirmos essa couraça da caridade. Em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo,
antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos, na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. E aí ele vai nos enumerar aqui exemplos de caridade que temos que ter para conosco mesmo e que às vezes por invigilância nós não conseguimos ter. E aí ele fala, a irritação permanente diante da ignorância, ela adia as vantagens do nosso ensino benéfico. Por vezes sentimos essa irritação permanente diante da ignorância alheia. Outro exemplo, a indignação excessiva perante a fraqueza. Ela extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. Então, a irritação permanente, a indignação excessiva, a ira frequente, a severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina, faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. Então, ele diz que, compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios, Paulo, receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. Por isso, meus irmãos, é indispensável armarmos o nosso coração de infinito entendimento fraterno para atendermos ao ministério em que nos empenhamos. Então, é necessário para que a gente tenha entusiasmo, para que a gente tenha entendimento, compreensão, que a gente se vista dessa couraça da caridade e a gente não interprete as nossas ações única e unicamente como ações que vão ajudar unicamente ao irmão necessitado. A gente sabe que nós não somos órfãos do socorro divino e que quando realmente existe a dor, a necessidade, espíritos bondosos, eles estão junto, ajudando para que aquele espírito, ele compreenda mais rápido, ele aceite, ele seja visitado e às vezes o simples ato de orarmos ajuda, como também em determinados momentos o alimento é o imprescindível para aquele momento. Então, nós temos que observar, nos disciplinar, aprendermos a auxiliar, conforme Emmanuel está sempre nos lembrando, E ele encerra da seguinte forma: ocultar a mão esquerda para que a mão direita não te conheça beneficência não é simplesmente atitude de respeito e fraternidade na assistência comum, mas também é apelo do Cristo à nossa humildade para que nos amparemos reciprocamente, sabendo que a fraqueza dos caídos de hoje pode ser a nossa fraqueza nos embates da alma que a vida nos oferecerá de futuro e que apenas praticaremos o amor em nos compreendendo
e ajudando uns aos outros por verdadeiros irmãos. Ainda mesmo que todas as circunstâncias te hostilizem, ajuda sempre. Nós temos vários exemplos, principalmente já conhecidos por nós, de Chico Xavier e outros, né? Dr. Bezerra de Menezes, no auge da sua penúria, das suas carências materiais. Temos espíritos que quase sempre que passam, né, que tem um histórico de carência, quer seja material, algum trauma afetivo, e eles se reergueram e hoje são espíritos ajudadores, são espíritos caridosos, e entenderam que aquela história, aquele ocorrido, aquele fato, né, que vivenciaram, faz parte da sua vida e vivenciaram e estão dando continuidade a esse sofrimento de uma outra forma, procurando ajudar. Tanto que nós sabemos que aos irmãos que têm depressão, muitos médicos da Terra, né, eles aconselham a formação de grupos, e a nossa escola, né, e grupos espíritas e outros grupos religiosos favorecem a participação em grupos voluntários de ajudas para que a pessoa realmente interprete esse grande e valioso ensinamento de Jesus, que é a caridade. Tanto que nós temos, né? Nós sabemos que fora da caridade não há salvação. E essa caridade, ela é muito extensa. Nós já vimos aqui toda essa caridade que a gente, às vezes, não se atém, né? Não se atenta, porque essa severidade demasiada que temos em algumas coisas, né? A irritação permanente, a indignação excessiva, a nossa ira frequente, isso tudo não é caridade. Isso tudo tem que fazer parte da nossa observância, da nossa vigilância, para que a gente não caia em tentações, para que a gente não seja descaridoso, em primeiro lugar, conosco mesmo, né? No livro Senhor, que eu possa ver, esse livro é do Carlos Bacelli, existe no item 40 uma lição chamada Sabem, mas não fazem. E aí, o espírito, né, o Carlos Bacelli, ele nos diz que, infelizmente, muitos irmãos são assim, sabem o que fazer, mas não o fazem, né? Ele diz, hoje, passados mais de 2000 anos do Evangelho do Cristo, em sã consciência, não há mais quem não saiba o que seja o mal e o que seja o bem. É impossível que não se possa interpretar sem dificuldade alguma ou sem sofismas o fazei aos outros tudo o que quereríeis que os outros vos fizessem. Porque muitos de nós podemos nos perguntar, mas o que é a caridade? E aí, o Carlos Bacelli, né, ele nos diz que é impossível, hoje, depois de passado mais de 2000 anos dos ensinamentos de Cristo, a gente não entender, fazer aos outros tudo o que a gente quer que os outros façam por nós. Essa é a caridade. Se não temos uma interpretação filosófica do que seja caridade, vamos nos esforçar, vamos aprender a interpretar a caridade como esse ato de fazer aos outros tudo que a gente gostaria que fizesse para nós, né? E tem algumas interpretações dele, né, que não vai dar tempo, mas para quem
realmente quer se aprofundar no assunto, é o item 40. Sabem, mas não fazem. Somos todos nós, né? Às vezes a gente sabe, mas nem sempre a gente faz. Ele diz: cada espírito encarnado na Terra deveria dispor de uma agenda. Eu achei isso muito interessante, já falei até em outros momentos. Cada espírito encarnado na Terra deveria dispor de uma agenda própria, onde pudesse efetuar anotações em torno de suas prioridades espirituais para cada dia da existência, de modo que não se consentisse se arrastar pelo turbilhão dos interesses imediatistas. E somente muito tarde, ao limiar da outra vida, escancarando os olhos para o que se fez voluntariamente cego. Então, ele nos diz que deveríamos ter essa agenda diária, né, para a gente colocar nessa agenda as nossas prioridades espirituais. Então, no mês de dezembro, em que normalmente nós começamos a fazer uma outra agenda para o próximo ano, desejo aí que todos nós, possamos ter essa agenda diária com as nossas prioridades espirituais, né? Para que mais tarde, né, às vezes em outra vida, a gente não enxergue que voluntariamente fomos cegos para algumas coisas enquanto aqui na Terra. E a gente sabe que é bem mais tarde que a gente vai, às vezes, reconhecer a nossa inoperância no bem. Meus irmãos, que a caridade possa fazer parte dessa agenda nossa diária, que tenhamos sempre em mente essa necessidade de aprendermos a auxiliar, que não tenhamos a prepotência de achar que já sabemos fazer caridade, que a gente possa aprender diariamente a fazer e a operar essa virtude que, segundo o nosso amado Jesus, se resume em todas as virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar conosco, nos alimentando desse esforço e que cada vez mais sejamos reconhecidos pelo nosso esforço. E aí, reconhecendo o nosso esforço, a espiritualidade maior possa nos proteger, nos amparar, para que cada vez mais possamos aprender. Que a paz de Jesus possa estar conosco. Desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que tenhamos muita compreensão das leis divinas, das leis de Jesus. É o que eu desejo. Vamos encerrar mais uma vez agradecendo a espiritualidade maior. Jesus, Mestre amado, bons espíritos, espíritos caridosos que já aprenderam a realizar amorosamente essa caridade tão imprescindível em nossas vidas, aqui estamos nós para mais uma vez agradecermos essas valiosas lições. Que esse espírito de Emmanuel, de Chico Xavier, do Carlos Bacelli, espíritos que estão e vieram à Terra, Senhor, nos relembrar tuas leis, eles também possam ser iluminados, abençoados nesta hora. Que a tua palavra possa ser realmente luz em nossas vidas. É o que te agradecemos, Senhor, nesta tarde do dia 15 de dezembro do ano de 2021. Que assim seja. Meus irmãos, mais uma vez, paz para todos nós. É o que eu desejo, que assim seja.